Graça e paz, povo de Deus, boa sexta-feira. Estamos aí para mais uma live, gente. Livro de Mateus, hoje nós vamos dar uma estudada lá no livro de Mateus. Mateus, do versículo. Deixa eu ver aqui, Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 31, tá? Jesus anda sobre as águas. Vamos falar aqui algo que Deus colocou no meu coração para eu transmitir para vocês, amém? Vamos de música, então depois nós oramos. Jesus levantou as mãos para o céu. Jesus levantou as mãos para o céu, para adorar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. Jesus levantando as mãos para o céu. Jesus levantando as mãos para o céu, para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre, a glória desce e vem nos abençoar. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. Jesus levantando as mãos para o céu. Jesus levantando as mãos para o céu, para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre, a glória desce e vem nos abençoar. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. Glória a Deus, aleluia. Amém, gente? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso amado Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por este momento, por este dia abençoado, Pai. Abençoa, Senhor, a vida deles. Que o Senhor possa estar conosco nesta tarde, nesse momento de estudo, de palavra. Que o Teu Espírito Santo possa estar se movimentando aqui neste lugar, falando com os Teus filhos. Que seja este momento consagrado a Ti, para Te louvar, para Te adorar e para Te bendizer o Teu nome. Te adoramos, Senhor. Abençoa cada vida, que eles possam ser edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente? Então, capítulo 14 do livro de Mateus, né? Versículo do 22, vamos ler até o 31. Essa palavra Deus colocou no meu coração, gente. Foi ministrando, foi falando comigo. Então, eu vou tentar passar para vocês essa mensagem, que eu creio que é uma mensagem de esperança, né? Porque todos nós passamos por ventos, né? Por dificuldades, o inimigo ele tenta nos parar. Então vamos prestar atenção aqui no que o texto está falando para nós, no que Jesus está falando aos nossos corações hoje, nesta tarde. Amém? Não prestem atenção na pessoa que está trazendo a palavra, porque às vezes nós achamos que às vezes Deus entrega a mensagem, a gente nem quer, nem era essa mensagem que eu ia, né? Tinha preparado uma outra mensagem.
mas Deus é Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe quem está precisando dessa palavra. Então, prestem atenção no que o texto vai falar e no que o texto vai falar para nós e no que o Espírito Santo quer ministrar ao coração de vocês. Recebam essa simples palavra, tá? Vem direto do coração de Deus, amém? Amém. Então vamos lá. Mateus, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ele ficou com medo. E começando a afundar, ele gritou: salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Amém. Essa palavra, ela mexe um pouco comigo porque é uma palavra que tem a ver com a minha vida, também tem a ver com a sua vida. E não é o modo, às vezes, como eu costumo, querer pregar. Mas a gente não tem, muitas vezes, controle daquilo que Deus quer falar, não é mesmo? Porque Deus, Ele quer falar, Ele sempre quer falar. Ele sempre tem algo a comunicar. Então, gente, aqui Jesus, Ele dá uma ordem aos discípulos: subam no barco, vão para o outro lado, né? Mas quando Jesus se dá conta, o barco está numa distância considerável da terra. E diz o texto que o barco está sendo açoitado, ele está sendo maltratado pelas ondas. E os discípulos, em alta madrugada, já preocupados com tudo aquilo, os discípulos avistam Jesus vindo, caminhando sobre as águas. E eles se assustam. Eles pensam que é um fantasma. E o texto vai dizer que eles começam a gritar. É um fantasma e eles começam a gritar com medo, pensando, de certo, talvez agora o que vai acontecer com a gente? Mas Jesus, ele imediatamente, para acalmar os discípulos, Jesus, ele grita: coragem, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Então, o Senhor disse, ali, disse Pedro. Senhor, Pedro reconheceu que era Jesus, E ele disse: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus diz para ele: vem, Pedro, venha. Então Pedro, ele toma coragem, ele sai do barco, ele anda sobre as águas, ele está indo na direção de Jesus. E o que é que significa o barco? O Espírito Santo colocou no meu coração: o barco é o lugar onde nós estamos, é um lugar confortável, minha zona de conforto, um lugar seguro. Às vezes nós estamos num lugar que é seguro, mesmo que o vento esteja batendo, as ondas estejam açoitando o barco, é um lugar seguro. Eu não estou sobre um terreno que é um mar. O mar é um terreno, um lugar agitado, ondas, onde eu posso afundar. Então, o que Jesus está querendo comunicar, o que o Espírito de Deus está querendo nos falar nessa tarde, é que tem gente que precisa sair do barco. Você está na sua zona de conforto, você está num lugar seguro, um lugar que está seguro para você, você está acomodado. Nós precisamos muitas vezes sair do barco, mas tome cuidado para que quando você sair do barco, porque quem está dando a ordem aqui, dizendo venha, é Jesus. Você precisa estar com seus olhos focados em Jesus. O que acontece conosco, muitas vezes nós saímos da nossa zona de conforto,
colocamos o nosso projeto em atividade, colocamos em prática aquilo que Jesus nos chamou para nós fazermos, mas nós começamos a fazer como Pedro, começamos a olhar para as ondas, começamos a olhar para o vento, nós começamos a... O que acontece conosco? Nós começamos a sermos atacados nos nossos pensamentos, as nossas emoções elas começam a ficar confusas, surge o medo, surge a dúvida, porque o terreno não é firme, porque o vento está batendo, porque eu estou longe do barco. Tem gente no barco talvez dizendo para mim, volta, porque aí é perigoso. Mas quem está à sua frente, disposto e pronto para te dar a mão é Jesus. Então, não fique intimidado, a palavra hoje é intimidação, o Espírito Santo colocou na minha mente intimidação. O inimigo tem intimidado pessoas que estão na obra, já saíram do barco, já saíram da zona de conforto, já saíram de onde elas gostariam de voltar, mas não volte para o barco. Você não foi chamado para ficar parado. Você foi chamado para enfrentar. Você foi chamado para estar olhando e estar focado em Jesus Cristo. Se você está fazendo aquilo que Jesus chamou você para fazer, não retroceda, não volte. Não olhe para o cenário, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a situação. Às vezes o cenário, o terreno, não é um terreno plano, não é firme, não é seguro. É mar aberto, é mar agitado, onde tem vento, onde tem tempestade. Mas Jesus é aquele que dá ordem. E a hora que Jesus dá ordem para o vento parar, ele tem que parar. Então não tenha medo de fazer como Pedro fez. Só que Pedro ele começou a caminhar sobre as águas, começou a caminhar no sobrenatural de Jesus. Mas ele olhou para o vento. Ele reparou, eu estou andando sobre as águas e aqui tem vento. E ele ficou com medo. O que o medo faz conosco? O medo faz nós sentirmos vontade de parar, vontade de voltar, de retroceder, de voltar para o barco, de voltar a fazer e ser o que eu era antes. Só que Deus, ele não se agrada. Deixa eu dizer para vocês que Deus tem falado muito comigo sobre retroceder. Tem falado. Não quero que retroceda, não quero que ceda ao medo, não quero que ceda à intimidação. Não fica intimidado pelo vento, não fica intimidado pelo medo, porque o medo não é de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Então, o que Jesus está dizendo para eles? Não temam, não tenham medo, sou eu, é Jesus. E por que diante de circunstâncias, de situações, de cenários, de problemas, nós queremos desistir? Não desista. A palavra de Deus nos chama para pregar o evangelho, para orar por pessoas, para expulsarmos demônios, para curarmos enfermos. E essa é a ordem de Jesus. Saia do barco. Eu tenho um projeto para você, para a sua vida, mesmo que o inimigo invista contra você, mesmo que ele venha te intimidando no teu cenário, no teu lugar, na tua igreja, no teu trabalho. Eu não sei qual é o projeto que Deus colocou, porque Deus tem projetos para nós, na nossa vida pessoal, no nosso ministério, na nossa família, projetos de Deus. A nossa família é um projeto de Deus. Aonde que o inimigo está colocando a mão? Aonde que ele está te intimidando? Eu vim aqui dizer nessa tarde, não ceda à intimidação, não ceda para o medo. Não olhe para o mar, não olhe para o vento, não olhe para a tempestade. Foca em Jesus, porque Ele vai te estender a mão. Se você se enfraquecer, se você duvidar, você não pode duvidar daquilo que Deus já projetou para você, daquilo que Deus diz que é bênção para a tua vida. Fica firme na obra do Senhor. Faz o que Cristo colocou no seu coração.
Cristo te chamou para pregar, pregue. Cristo te chamou para orar, ore. Cristo te chamou para louvar, louve. Fique firme. Porque o inimigo, ele é astuto, ele vai investir contra nós. E a sua fé é uma parte da armadura. Nós estamos falando de armadura de Deus essa semana. Não pode faltar nada na sua armadura. Senão o inimigo, ele acha uma brecha e ele te atinge. Te atinge por meio do medo. Coloca nas mãos de Deus, coloca aos pés de Jesus esse medo, essa insegurança, essa dúvida. Nada disso é de Deus. Um dia eu também estava pensando, comecei, é tão puxado, é tão difícil, é tão isso, é tão aquilo. Eu digo, meu Deus, e a ventania, o vento está batendo, o negócio está difícil. Mas sabe o que Deus disse para mim? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Jesus, ele também passou por dificuldades, também foi atacado, também foi injuriado, também foi maltratado, também não foi aceito. Ele passou por tudo isso, gente, coisas mais horríveis ainda que nós sabemos. Então, povo de Deus, aguentem firme, aguenta a tempestade, aguenta a crítica, aguenta tudo que tiver que aguentar, porque quem enfrenta, quem luta e quem permanece firme em Deus, vai poder cantar depois, vai poder se alegrar. Talvez você esteja no tempo do choro, né? Semeando com lágrimas, Salmo 126. Você semeia com lágrimas, mas com cânticos de alegria você vai colher. Amém? Então que nós possamos aprender aqui com Jesus, né? Aprender com Pedro, não fazer o que Pedro, né, fez. Eu sei que na caminhada é muito difícil nós ficarmos sempre focados em Jesus, né? Tem horas que nós vamos olhar para o cenário, tem horas que nós vamos olhar para o vento, tem horas que nós vamos olhar para essa torcida contrária, porque Deus às vezes diz, Carla, vai e faz algo para mim, mas presta atenção que vai ter uma torcida contrária, não olhe para trás, não ouça a voz da torcida contrária, não olhe para as ondas, não olhe para o vento, não olhe para onde você está, fica com os olhos fitos em Jesus, que Ele é o ponto que você tem que ficar olhando. Se Ele te chamou para fazer algo, não perca a esperança, não perca a fé, não duvide do que Deus pode fazer na tua vida. Porque os planos são dele. E se Ele planejou algo para você, você precisa continuar, você precisa perseverar. Mas nunca esqueça de estar, né, com a palavra de Deus, com a Bíblia na mão, né? Orando, jejuando, se consagrando, firme na palavra de Deus, caminhando pela verdade, que Jesus, ele vai te socorrer onde você estiver, que você estiver precisando. Não importa se o cenário é difícil, se tem crise, não importa o que estão falando. Deixa as pessoas que ficaram no barco, deixa elas te dizer que não vai dar certo, deixa elas te dizer que é difícil, que o terreno é complicado, deixa elas falar o que elas quiserem. Continue, persevere, olhe para Jesus, tenha força, tenha foco, tenha fé, tenha esperança e você vai conseguir fazer o projeto que Deus colocou nas suas mãos. Porque se é projeto de Deus, foi feito para dar certo. Não vai afundar. Amém? Não vai ser um projeto falido, não vai ser um projeto que não vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Então o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. Não retrocedam, não volte para o barco, não ceda à intimidação do inimigo, não ceda às batalhas na sua mente, mesmo que você pense que não vai dar, que não vai conseguir. Permaneça, lembra daquilo que Jesus te falou, lembra da direção e da ordem que Deus te deu. E a ordem não é para parar, não é para retroceder, não ceda a intimidações. O inimigo vem intimidando para que você sinta medo, para que você pense em retroceder. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Em nome de Jesus, nós vamos orar. E essa palavra é exatamente isso que eu tinha para vocês. Não temam, não tenham medo, porque Jesus, ele está indo ao seu encontro. Se você cair, Jesus, ele está pronto para te levantar, ele vai estender a mão. Amém? Mas você precisa compreender que você precisa continuar, não pare, porque tem pessoas que vão depender
da sua mão, da sua ajuda, da sua palavra, da sua oração, do seu louvor, para seguir em frente. Não ceda, e você vai ser o exemplo para aqueles que ficaram no barco, para que eles saiam do barco, para que eles sigam Jesus, para que eles tenham confiança naquele que chamou eles para fazer a obra, para fazer o projeto. Esse projeto não vai parar. O projeto vai dar certo, o projeto vai continuar. Em nome de Jesus. Vamos orar então, gente? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, toda a dúvida, toda a incredulidade, Pai. Todo o espírito de medo está repreendido agora em nome de Jesus. Todo o ataque à mente, toda a intimidação do maligno, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que vem batendo no nosso barco, que vem falando para nós retrocedermos. Cai por terra em nome de Jesus, cai por terra em nome de Jesus. Nós não vamos parar, porque Deus, a ordem que Deus dá, a ordem é para continuar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos estar guardados debaixo da Tua poderosa mão, guardados no Teu esconderijo. Nos esconda, Pai, para que o inimigo não nos enxergue, para que ele não venha colocando os pensamentos, colocando tudo que é de ruim na nossa mente. Está repreendido todo ataque à nossa mente, todo ataque ao nosso corpo físico, em nome de Jesus. Toda a seta do maligno caia por terra. Eu repreendo toda a inveja, toda a palavra de que nós vamos paralisar, de que nós não vamos conseguir. Cai por terra em nome de Jesus. Eu repreendo toda a ansiedade, todo o mal-estar, toda a depressão. Em nome de Jesus Cristo, eu derramo o sangue de Jesus Cristo sobre eles. Que o Senhor possa firmá-los, Pai, deixar firmes eles na fé, firmes no projeto que o Senhor colocou no coração deles. Eles não vão parar de trabalhar, não vão parar de pregar a Tua obra, não vão parar de pregar a Tua palavra, não vão parar de louvar, eles não vão parar de orar pelos enfermos, Pai. O Senhor vai capacitá-los para fazer a obra. O inimigo não vai vencer, ele não prevalecerá contra nós. Tua palavra diz que lutarão contra nós, mas não prevalecerão, porque o Senhor é conosco para nos dar vitória, o Senhor é conosco para nos dar livramento, o Senhor é conosco para nos animar, para nos deixar firmes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, entra com segurança, entra com provisão, entra com bênção, com cura, com libertação. Em nome de Jesus, cobre eles com Teu sangue, Pai. Que a Tua luz esteja brilhando neles cada vez mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, nossos erros, os nossos pecados. Perdoa se nós pecamos por atos, por palavras, por omissões. Te adoramos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar na vida deles. Que eles possam estar cada vez mais cheios da Tua presença. Cada vez mais cheios de Ti, Jesus. Segura na mão deles, Pai. Não deixa cair. Não deixa acreditar nas mentiras que o diabo coloca na mente deles, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar entregando a vitória. Que o Senhor possa estar fortalecendo eles na fé, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém, povo de Deus? Um beijo para vocês. Até a próxima.